Bom, boa noite, de novo. Agora a gente começa o nosso quarto encontro, então, onde a gente vai conversar sobre os dois últimos romances, né, dos nossos 6 previstos inicialmente. A gente vai falar sobre o Sonho Bravo Piloto de la Noivetina, do Ernesto Seman, e La Dimensión Desconocida, da Nona Fernandes. E tentar traçar um panorama geral, final, de o que essas literaturas estão pensando, né? O que a gente está pensando junto com elas, enfim. Para já começar de uma vez, eu vou começar com o Ernesto Seman, Sonho Bravo Piloto de la Noivetina, que eu vou chamar de Sonho Bravo Piloto, porque é um nome muito longo, eu já comentei isso, e eu dou uma encurtadinha para falar sobre ele. É um livro argentino, o Ernesto Seman é argentino. Ele tem pouca publicação ficcional, que eu saiba, ele só tem essa, talvez tenha outras que eu não conheço. O livro foi lançado originalmente em 2011, também nessa leva aí de livros que eu comentei, que são todos dessa década de 2010, né? E o Ernesto Seman, eu estou caçando aqui, ele é de 69, também dessa geração, né? Até agora a gente falou do Zambra, de 75, a Nona Fernandes, de 71, Lina Meruane, de 70, Ernesto Seman, de 69, e o Brizuela, de 63. Então, a gente consegue aí fazer um recorte temporal, mais ou menos, desse grupo de autores, né, que eu selecionei. Obviamente, a literatura sobre filhos de torturadores, em torno desse tema, é bem mais extensa do que esses 6 livros que eu selecionei. Eu selecionei os que eu tive acesso no tempo que eu pesquisei, eu já tenho lido outros, tem toda uma lista que a gente pode ir elaborando, e pode ser interessante a gente pensar, e ampliando um pouco mais o corpus, né, disso que a gente está pensando. Mas com esses 6 livros, acho que a gente consegue já construir uma espécie de panorama dessa literatura em torno dos filhos e dos torturadores, né? E aí, bom, o Ernesto Seman. Esse livro também é bastante autoficcional, da mesma forma que o Leopoldo Brizuela, com Uma Mesma Noite. É autoficcional nesse sentido de que tem muitos traços autobiográficos da vida do autor, misturados ou transformados em ficção, né? Mas aqui a gente não está falando de um filho de torturador. O Ernesto Seman é filho de um desaparecido político. O pai dele é o Elias Seman, que foi um militante maoísta, comunista, durante a ditadura, que foi preso depois de uma viagem que ele fez para a China, para a formação política na China, voltou para a Argentina quando a ditadura estava começando, e foi preso, foi desaparecido. O corpo dele nunca chegou a ser encontrado, mas foi assassinado pela ditadura. E, segundo relatos, ele foi detido num campo de concentração, num campo de detenção, né? Centro clandestino de detenção, como é o nome desses centros na América Latina, aqui no Cone Sul, chamado El Vesúbio, que ficava, se não me engano, em Buenos Aires, e era um prédio que o exército usava como centro de detenção, centro de torturas, que era a empresa El Vesúbio, que eles chamavam como a empresa, né, para um codinome para esse espaço. E foi onde o pai do Ernesto Seman ficou detido por um tempo até ser desaparecido. Eu estou contando isso porque é a partir desse fato que a história vai ser construída. E o Sonho Bravo Piloto de la Noivetina, esse título, junto com a imagenzinha que tem na capa, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, faz referência a um presente que o pai deu para ele quando criança, um carrinho, um foguetinho de brinquedo vindo da China, e com essa notinha, que é o título do livro. O livro ele é dividido em 3 partes. Quase todos os livros que a gente está lendo são divididos em partes que dizem bastante sobre as formas de elaboração. E nesse, quando a gente lê, inclusive na contracapa do livro, ele fala que o livro começa 3 vezes,
porque é como se fossem 3 histórias paralelas, em torno das mesmas figuras, como se fossem 3 espaços de elaboração, 3 tempos diferentes, de construção da memória, do tempo presente também, enfim. As partes são a cidade, o campo e a ilha. A cidade a gente está nos tempos presentes, dá para entender que ele está falando no presente de 2011, talvez, da Argentina atual, contemporânea. O Rubem é o protagonista. A mãe dele está morrendo de câncer e ele vai para a casa da mãe. Esse retorno à casa dos pais velhos morrendo também é uma coisa que a gente tem visto em todos esses livros, né? Em todos não, mas em boa parte desses livros. Que inclusive lembra um dos livros que não está aqui, mas que foi o Formas de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra, que traz isso no título mesmo, né? Essa ideia de voltar para casa para reensinar, reinterpretar, repensar a infância, o passado, a relação com os pais também, né? E a mãe dele está morrendo, ele tem uma irmã, e são esses últimos momentos de vida com a mãe, em que eles começam a lembrar da vida do pai, que no livro é um militante maoísta desaparecido, que chama Abdela, camarada Abdela. E o codinome dele, depois, isso eu comento depois. E essa é a parte da cidade, né? Essa reelaboração, tem uma caixa de memórias que eles encontram e vão reconstituindo a história do pai, e um certo embate sobre por que o pai escolheu ser militante, por que o pai, de certa forma, abandonou a família, escolheu o caminho em que ele quase com certeza ia ser desaparecido, que ele estava em um grande risco de vida, por que essa escolha do pai, e como que a mãe ficou presa nessa história também, tendo que criar os filhos e tendo que lidar com a memória de um marido desaparecido. Todas essas tensões da vida de um filho, de uma vítima, e da vida como vítima desse filho, né, vão sendo construídos nessa primeira parte, que chama a cidade. Essas 3 partes, elas vão sendo alternadas. O livro, na verdade, tem 5 partes, e cada uma dessas 5 tem a cidade, o campo e a ilha. Cidade, o campo e a ilha, cidade, o campo e a ilha, até o final. O outro espaço é o campo, e aqui é um relato sobre a rotina de um agente da polícia, de um agente militar, chamado capitão. Eu não traduzi para capitão, mas é o capitão, né? E a gente acompanha o dia a dia desse torturador nesse campo de concentração, onde ele tortura e é responsável pelo pai do protagonista, né? Pelo camarada Abdela. E a gente acompanha diálogos dele com o Abdela, a gente acompanha a rotina mesmo dele indo para casa todo dia, indo trabalhar, alguns dilemas dele com o trabalho, as conversas com os detidos, conversas com outros militares. A gente vai acompanhando esse dia a dia do campo. O campo é o campo de concentração, né? Que aqui a gente pode fazer essa ponte bastante possível com o El Vesúvio, que é onde ficou, de fato, o pai real do Ernesto Simão. E o terceiro espaço de construção da história é a ilha, que é um espaço bem indeterminado. É uma ilha surreal, que aumenta e muda de tamanho, e os espaços vão sendo trocados e mudados como se fosse um sonho, como se fosse um espaço meio onírico, meio surreal, para onde o Rubem se vê transportado, e onde ele fica tentando entender por que ele está nesse lugar. Ele tem diálogos tem espécie de 2 chefes da ilha, que são 2 figuras meio macabras, meio cruéis. É um espaço, parece bastante capitalista, e ao mesmo tempo muito livre, e é um espaço muito doido, meio de sonho, em que o Rubem, né, esse filho, se vê transportado, ele vai parar lá, e ele tem, de alguma forma, de sair de lá, ele não sabe como que ele faz para sair de lá,
E uma das coisas que acontece, a coisa principal que acontece, na verdade, ele começa a ver como se fossem projeções de cenas. A primeira que ele vê é como se fosse um filme, ou como se as pessoas estivessem lá. Uma imagem que eu vi um jornalista usando, conversando com o Ernesto Simão sobre esse livro, é a daquelas câmeras de interrogação, que tem um espelho, e você pode ficar do outro lado. A gente vê isso muito em série policial. Fica alguns interrogadores do lado de fora assistindo, né? E do lado de dentro estão lá as pessoas, o interrogado e o interrogador. E é como se fosse isso que a gente vê, simulado na ilha. E aí é o filho assistindo de fora, no quarto dele, em geral, algumas cenas. A primeira é ele se vê criança conversando com o pai, e pouco tempo depois a gente começa a ver quase só cenas do torturador, do capitão, conversando com a Abdella, o pai, né, o camarada Abdella. Aqui já é um tempo depois do depois, um tempo quase fora. O camarada Abdella já foi torturado, já foi morto, é como se fosse como se ele tivesse voltado da morte, estivesse ali conversando, e o capitão também já é depois da tortura, já é depois. Ele não está assistindo o que teria acontecido no campo, por exemplo, ele está assistindo um depois, em que os dois se encontram e conversam, numa espécie de interrogatório, que é uma conversa, que tem suas violências, mas que é uma espécie de acerto de contas, de conversa entre o torturador e o torturado, com o filho assistindo. E aí isso desloca um pouco, né, a forma de construção que a gente tem visto nos outros livros, em que os filhos estavam, em geral, como filhos dos torturadores, filhos dos perpetradores. Aqui, o principal protagonista é um filho de um desaparecido, e aí o olhar para o torturador é o olhar de quem está tentando lidar com a memória do pai desaparecido. Mas o filho do capitão também aparece, em pouquíssimos momentos. Ele chama Fausto, a gente vê pequenas menções do Fausto querendo a atenção do pai, do Fausto tentando estar com o pai, até o momento que vira uma chave, e eu vou ler depois, a gente vai ler juntos o que acontece com esse filho, que aparece muito de passagem, mas ainda assim é um filho de um torturador dentro do romance. Bom, eu não vou ler todos os trechos que eu trouxe, eu acho que são muitos, mas não, vai ser assim, eu vou compartilhar agora, eu vou ler com vocês alguns trechinhos, como eu tenho feito todos esses dias, e aí eu vou abrindo para conversa, para interpretações, perguntas, etc. Eu deixei as partes na ordem que elas aparecem no livro, mas eu já não lembro mais muito bem. Bom, essa parte daqui, ela está na parte da cidade, que é essa parte que é o filho tá com a Rosa, que ele chama sempre em terceira pessoa, e a Rosa é a mãe dele, e ele tá relembrando algumas cenas. Tem uma cena, o livro é todo bastante forte, ele descreve tudo de uma forma bastante sentimental, inclusive, às vezes, desse ponto de vista do filho, né, do Ruben. E aqui nessa parte, ele está lembrando de quando o pai desapareceu, os primeiros meses, ou o primeiro ano depois que o pai desapareceu. Ele era uma criança bem pequena, mais novo que o irmão dele, e ele está relembrando isso agora de um olhar adulto, então pensando mais a partir de como que a mãe se sentia tendo... que a mãe não falou que o pai estava desaparecido, o pai de fato estava desaparecido, e isso é uma das questões, né, quando a gente lida com essas memórias. Uma coisa é você saber que ele está morto, outra coisa é saber que ele está desaparecido. Então, é uma coisa muito aberta que você não pode dar uma resposta definitiva, você não tem uma resposta definitiva, né? E aqui é um trecho em que ele está pensando, elaborando isso. O que não se podia dizer era se meu velho estava vivo, ou se alguma vez haveria alguma notícia, algo que nos tirasse da obscuridade que era Buenos Aires a essa hora da manhã e com esse frio.
se nos inteiraríamos de uma vez do que havia se passado. Se depois de ter percorrido as embaixadas e as igrejas e as bruxas, Rosa abriria o jornal uma manhã cedo e leria, enquanto nos preparava o café da manhã, que meu velho havia sido transladado ao campo de Maio, ou que havia caído no rio dentro de um tanque de concreto, ou que os sobreviventes de campo o escutavam gritar da sala de torturas que os romanos não puderam derrotar os cristãos. Esses daí não vão ganhar de nós. Mas a essa hora, em Buenos Aires, o melhor que se podia escutar era Just Singing in the Rain. E Nestor Ibarra diria que antes das notícias, um pouco mais da vinheta. E as notícias eram tão triviais, tão distantes do que minha mãe esperava escutar enquanto alimentava suas crias, que hoje é quase impossível entender como se preenchiam todos esses minutos nas rádios. Eu trouxe esse trecho porque ele deixa bastante clara, né, essa diferença do olhar dos filhos e dos pais, o cenário, né, que ele vai pintando, e ele constrói esse cenário a partir de vários e vários detalhes, de cenas lembradas, de cenas construídas, contadas, né? Essa é uma delas. E aqui, isso é um momento bem mais para frente, quando a mãe já está quase morrendo, e ela entrega para os filhos uma caixa, que era para eles abrirem depois que ela morresse, mas eles abrem antes. E na caixa tem alguns documentos, tem aquele brinquedinho, que é esse brinquedinho aqui, ó, que está na capa do livro, assim, é esse, assim, né? Esse foi o que eles escolheram para a capa. Mas é um brinquedinho que o pai trouxe da China. Esse brinquedinho está nessa caixa, junto com uma carta do pai, uma carta que ele escreveu para a mulher. E essa foto, que está no livro, e esse é o segundo livro, né, que traz fotos em forma de documento dentro do texto. E aí tem uma coisa interessante nessa parte, que essa foto vem... Ele fala que é a única foto que eles têm da família completa. E no verso, escrito em letra cursiva e firme e apurada, com uma caneta preta, podia-se ler: Elias Seman, Susana Bodner e seus filhos Pablo e Ernesto. Vila Geral de São Martim, Rosário, outubro de 69. O curioso dessa foto, e o curioso dessa pequena anotaçãozinha, é que Elias Seman, Susana Bodner são os pais do Ernesto Seman. Os filhos Pablo e Ernesto aqui é o Ernesto, né? Em outubro de 69, ele seria esse bebezinho aqui no colo do pai. E no romance, Elias Seman, Susana Bodner, Pablo e Ernesto são os nomes de guerra da família. São os codinomes que eles usam como militantes, né, para se esconder. E na vida real, são os nomes reais dessas pessoas. Então, aqui ele faz uma espécie de inversão, de jogo ficcional com esses documentos, né? Ele inverte os lugares, de certa forma. Bom, e aqui eu já vou pular para uma parte bem mais avançada no livro. A gente acompanha várias cenas de tortura, várias cenas no campo de concentração, que eu não trouxe, mas essa daqui é a última cena do Capitão com a Abdela. Eu vou ler e aí depois eu comento o contexto dela. O capitão sentiu que algo estava grudado debaixo dele. Eles estão dentro de um avião nessa cena. É um avião com alguns militares, o capitão é um deles, e com um grupo de detidos, de prisioneiros, né? O capitão sentiu que algo estava grudado debaixo dele, tateou com a perna e sentiu que um dos prisioneiros tinha rolado para um lado, e daí tinha conseguido agarrar-se com as mãos ao cano que sustentava a plataforma. Baixou os olhos e deparou-se com a cara de Abdela, a cabeça jogada para trás, os olhos abertos e a boca movendo-se. O capitão sentia que os ouvidos estavam a ponto de explodir. Voltou a olhar para Abdela abaixo de si durante uns segundos, tentando entender ou não o que ele estava tentando dizer, até que deu um passo para trás e com a bota começou a pisar na mão que se agarrava ao cano até que se soltou por completo. Só então viu que os olhos de Abdela se fechavam, enquanto da boca lhe saía um grito agudo e incompreensível, e ao fim fez força com a perna até sentir que o torso se dobrava para baixo e o peso se inclinava para diante, até a rampa aberta começando a rolar, e ficou observando como o corpo de Abdela se fundia com o espaço escuro, onde, por mais que o capitão se esforçasse, não se podia divisar o rio.
Essa cena é a cena em que o capitão joga o camarada dela do avião. Isso foi uma prática comum das ditaduras aqui no Cone Sul, eram chamados os voos da morte. E depois dessa cena, o capitão fica surdo. Ele volta para casa, vai conversar com a família e para de escutar tudo. E aí ele fica um bom tempo tentando descobrir. Quando ele fica surdo, ele também começa a parar de falar, porque ele não se escuta direito, ele não sabe nivelar a voz, ele dificulta a comunicação dele a ponto de ele para de escutar e para de falar. Essa surdez dele faz ele sair do trabalho, do campo. Ele fica sendo cuidado pela mulher por algum tempo. E funciona como uma excelente metáfora, né, também, para esses militares que deixam de escutar e falar. E também como uma espécie de cicatriz da tortura e dos crimes cometidos que deixa essas sequelas na vida dos torturadores, inclusive. A questão dessa surdez, ela vai sendo debatida. O capitão fica tentando entender, vai a fonoaudiólogos, será que foi por causa da pressão do avião, ou se foi uma questão de trauma, de resolução do trauma, né, um sintoma do trauma. Que isso nunca é definido, ele não muda muito. Eventualmente a mulher deixa ele, enfim, e aí a gente vai mais para frente na história. Mas, bom. E aí depois disso, eu já vou pular para... tem uma conversa que eu não vou ler agora, mas tem uma conversa interessantíssima do capitão com a mulher, em um desses momentos em que... eu vou ler sim, eu vou compartilhar. Esse também é nessa parte do El Campo, eu acho, que ele está contando uma conversa que ele tem com a mulher. A mulher dele é a Ana, o capitão, né, que é o torturador falando. Entendi que Ana supunha que minha surdez tinha a ver com trabalho, e ainda que agora isso possa soar estúpido, naquele momento foi uma revelação. Não tem por que fazer seu trabalho a vida toda. E aqui começa um diálogo entre ele e a Ana, né? Não tem por que fazer seu trabalho a vida toda, muda e pronto. Você acha que sei fazer alguma outra coisa? Porque eu não sou como Vieira, entende? Vieira é um dos militares que ficou meio doido com o trabalho. É pior que eles, porque Realt é um chefe dele, ao menos acredita no que faz, para você dar no mesmo. Ana estava fora de si. Levantou-se da mesa e foi buscar o caderno que tinha ficado largado do outro lado da cozinha e escreveu. Diga-me uma coisa. Você acredita em algo de tudo isso? Eu fiquei olhando-a, ela agarrou a caneta como se tivesse garras no lugar de dedos, e de novo escreveu, quase esculpiu com a caneta no papel. Os terroristas, capitão. Que caralho te importa o terrorismo? Fiquei com os olhos cravados nos restos de comida, só para não olhar para Ana e confessar que nunca tinha pensado nisso, simplesmente assim. E aí depois, um pouco mais para frente, que agora tem que acreditar em algo para jogar gente viva de um avião? Aqui tem algo do tom do romance que coloca o capitão, por mais que dê traços de humanidade, acompanhe ele muito no dia a dia, ele é mais inumano que humano. E isso a gente pode pensar por diversas interpretações. A gente está lendo, para começo de conversa, um livro de um filho de um torturado, né, de um desaparecido. Mas a gente também está lendo a história de alguém do capitão, né? Nessa narrativa, ele é construído como alguém que abraçou o trabalho de uma forma bem leal, e mesmo sem acreditar, repetia, reencenava o discurso da ditadura de uma forma bem enfática. E aí eu vou para esse outro trecho daqui, que é um desses momentos em que o capitão, na ilha, né, nesse espaço em que o filho está assistindo, como se fosse,
esse diálogo entre o capitão e o Abdela, o camarada Abdela, entre o torturador e o torturado. Eles têm algumas conversas, e são conversas bem interessantes, porque é como se eles olhassem para trás com algum tipo de maturidade, com algum tipo de tentar, de culpa, de acusação e tudo mais, mas de tentar se colocar ali um com o outro. E eu vou ler aqui alguns excertos de um desses diálogos, em que essas posições, né, do militante e do militar estão bastante colocadas. Aqui é o Abdela que está falando primeiro. Há um momento para decidir onde estar, e isso nos define. Isso faz toda a diferença. Dar-lhe a mão agora ou dar-lhe a mão então, isso me define. Mas, Abdela, você não poupou esforços para estar do lado dos assassinados. Na confiança que a ilha nos dá, sem que ninguém nos condene, sem as organizações nem as marchinhas, você pode entender o que vou dizer sem se fazer de enojado. Com o sequestro, também te poupamos de um problema. Nada comparado com os que criaram. O capitão seguiu fingindo sordez. Se fez herói e não precisou terminar de ser homem. Não atribua seus crimes às minhas próprias fraquezas. Se esse fosse o sentido dos seus atos, você não teria terminado como terminou, nem estaria sentado aqui, cara a cara comigo, confrontando-se consigo mesmo na ilha. Capitão, a vitória é uma coisa muito fodida. A vitória não dura muito, esse é o problema. A vitória é um momento. E mais adiante eles meio que fecham esse diálogo. A verdade não é a vitória, a verdade é torturar. Essa frase é do capitão. Abdela ia perguntar o que tinha querido dizer, mas não teve tempo. Torturar nos faz humanos, seguiu. Verdade seja dita, Abdela. Aqui há distâncias e, se me permite a licença. Nada, absolutamente nada do que tenhamos feito ou deixado de fazer, você e eu, antes ou depois, nos define mais que a tortura. De modo distinto, nos define. Eu vou voltar daqui a pouco para comentar desse trecho, mas eu vou pular agora para um trecho, eu acho que é o final do livro. Se não é o final, é pouquíssimas páginas antes do final. O Ruben, o protagonista, ele encontra uma notícia de jornal, que eu não vou ler inteira, mas que é essa daqui. O filho confessou e se entregou à polícia. Motorista de táxi e ex-repressor é encontrado morto a tiros em sua casa de Boedo. Esse motorista de táxi, a gente descobre, é o capitão, que foi assassinado por Fausto Amado Capitão, filho da vítima. E aqui a gente fica sabendo que, aos 34 anos, né, professor de filosofia, Fausto Amado chegou na casa, deu 3 tiros, se não me engano, no pai, ou 6 tiros, e matou o torturador. E o livro acaba mais ou menos assim. Comentários antes de eu falar mais sobre ele? Impressões gerais? Vou tomar um café, peraí. Esse parricídio, esse assassinato do pai matando o filho, fecha um pouco esse drama que eu falei que existe no romance, do torturador nesse espaço bem, de fato, dramático, como um torturador, de fato, né, assim. E o assassinato do filho é o fim mais dramático, mais fim possível para essa história. Em nenhum momento fica claro, né, na reportagem, que é o único acesso que a gente tem a essa relação entre o filho e o pai. É ficcional, tá bom? Pelo menos até onde eu sei. O capitão, o Fausto, esse assassinato do pai, só existe na ficção. Mas é uma espécie de acerto de contas, né? Do filho, inclusive, que uma pessoa da própria geração do Ruben, que é o protagonista,
um filho também, um filho de um torturador, matando o torturador, e meio que fazendo uma espécie de acerto de contas no romance que o protagonista é um filho de um torturado, né? Eu vou ler em voz alta o comentário aqui, porque para todo mundo poder saber o que está acontecendo. Os trechos lembram muito aquele livro do Patrício Pron, O Espírito dos Meus Pais Continua a Subir na Chuva. Percebi semelhança na mistura de gêneros como fragmentos de jornal e a volta do filho à casa dos pais. De fato, é isso, né? Eles estão todos ali meio juntos, esses livros. Mesmo os livros, o Patrício Pron, o livro do Patrício Pron é de um filho de um torturado, né? De um filho de um militante, um filho de enfim. Da mesma forma que o Ernesto Seman. Muitas das características que se listou aqui, Vinícius, obrigada pelo comentário, são características que a gente encontra não só nesses dois romances, né? Encontra em todos eles. Esses fragmentos de jornal, aqui de fato é um fragmento de jornal. No livro que a gente viu na terça, o Space Invaders, tem fragmentos que não são de jornal, mas que são bem factuais e imitam um pouco uma narrativa jornalística. Essa invasão de gêneros não literários, ela acontece muito nesses romances. E uma das razões para isso, que a crítica observa, é esse elo, né, que eles fazem com o real que está entrando na ficção, e o fato de que está se trabalhando com uma memória muito viva, uma memória que tem registros documentais, o documento se torna material ficcional também. E isso misturado com todos os outros artifícios, né, que cada um desses romances usa. Esse confronto entre o torturador e o torturado, que eu li alguns trechos, ele é bem complexo e ele coloca em discurso, né, no discurso dos dois, algumas coisas que o próprio filho reflete quando ele está conversando com o irmão, quando ele está revendo o passado do pai, o passado dele, na infância dele. Como, por exemplo, essa questão do você saiu da vida como um herói e não precisou se tornar homem. Isso é uma questão que o capitão coloca ali, mas que o filho fica pensando muito sobre o pai. É o ponto de embate dele com a memória do pai, que é isso, né, que eu comentei, da memória de um filho, de um desaparecido, que tenta entender o porquê dessa escolha. E esse porquê dessa escolha do pai, ele é mostrado com muita nuance, com muito mais nuance do que o porquê da escolha do torturador, certamente. Mas essa relação, inclusive, entre o torturador e o torturado, ela vai sendo construída durante a tortura, que a gente acompanha no campo, e nesse pós, que é depois que o capitão já foi assassinado, depois que o Abdella também já foi assassinado, e eles estão ali naquele espaço meio de sonho, reencenando, né, de alguma forma, encenando um debate. E tem algumas coisinhas interessantes, como, por exemplo, quando o capitão comenta e na ilha ele pode falar alguma coisa. Eu estou procurando aqui. Na confiança que a ilha nos dá sem que ninguém nos condene. Que a ilha é um espaço sem condenação, ela não é a Argentina. Não é um lugar em que o capitão vai ter que ser julgado, como ele estava sendo julgado quando o filho assassinou ele. E é um lugar em que ele pode conversar e pode falar as verdades absurdas ou o absurdo com algum nível de confiança ali. Uma confiança que só existe porque existe um elo entre um torturador e um torturado. E aí agora, para começar a discussão do próximo romance, eu vou fazer uma ponte, que é um trecho do romance bem no finalzinho como é que chama? Sonho Bravo, Piloto de la Latina. Bem no finalzinho tem esse trecho que os dois chefes da ilha, que é um casal, o Rudolph e a Rubber Lady,
que são esse casal, se não me engano, eles têm rabos, eles são criaturas meio místicas, mágicas, estranhas. Meio hipercapitalistas, meio diretores também de teatro, porque eles ficam fazendo algumas interferências na conversa que o capitão tem com a dela de vez em quando, enfim. Eles estão presentes o tempo todo, gerindo aquele espaço surreal, bizarro. E depois de muita conversa entre o Abdel e o capitão, esse casal sugere, isso que eu vou ler, é um trechinho longo, que eu vou sugerir um pouco a gente deixar em mente, enquanto a gente discute o que a literatura é capaz de fazer e o que resgatar essas histórias sobre tortura, sobre torturadores especificamente, e as maneiras possíveis de fazer isso, e as políticas de memória, os deveres de memória, enfim. E eu vou compartilhar agora para ela. Eles estão conversando com o Abdel e o capitão, depois que eles tiveram, né, esse longo embate entre os dois. E aí o casal sugere isso que eu vou ler aqui. Bom, se me permite a expressão, e se ninguém começa a ficar ofendido, a ideia é, o que estamos pensando seria algo assim como um reconciliation tour. E se uso a expressão em inglês, não é para ser diferente, imagine. Eu sei que é algo fashion, mas se eu faço, é porque a ideia é ficar de olho no turismo, que é o que vem para a Argentina. Pensando assim, em voz alta, sem ter nada planejado, a ideia seria assim. Reacondicionamos uma frota de Falcon Verde. Uma frotinha. Não estamos falando de uma fábrica para fazer 100 carros. Estou pensando em 5, 6, 10 Falcon Verde. Reacondicionamos com todas as peças originais exatamente como eram. Esse é um carro que o capitão tinha, que o capitão transportou quando ele deteve o Abdella, foi nesse carro. Podemos ter o sponsorship da Ford, quem sabe, fabricados na Argentina, tudo indústria nacional, óbvio. Com os Falcon temos, digamos, uma dezena de repressores. O importante é que sejam sujeitos que tenham participado de verdade na repressão. E claro que tenham sido absolvidos pela justiça. Não queremos nenhum incidente judicial. Gente que tenha sido perdoada, que não tenha provas, que tenha se safado. Enfim, essa gente se encarregaria de dirigir os carros e de atender os centros clandestinos de detenção. Ou os campos de concentração, podemos colocar campos de concentração, se isso chama mais atenção. O importante é que precisamos de vocês, Abdel, das vítimas. Precisamos, se me permite a expressão, da sua colaboração. Imaginem algo mais ou menos assim. Os turistas chegam à Praça de Maio, fazem o percurso, explica-se tudo para eles, digamos que temos uma ou duas madres, as madres da Praça de Maio, né, as mães de desaparecidos, que contam sua história, algo assim. Ali mesmo colocamos em um dos Falcon 2 ou 3 repressores e um desaparecido. Podemos fazê-lo com armas falsas, do jeito que for. Atrás colocamos outro Falcon com repressores, com óculos escuros e a bobajada toda. E atrás o resto dos Falcon com os turistas. Cada carro dirigido por um repressor. Na viagem, as pessoas leem os folhetos com toda a história, o julgamento das juntas, tudo. Tiram fotos da cidade, falam com o chofer, o que for, até que chegam ao campo de concentração, e aí o grupo percorre as instalações acompanhados por um repressor e um desaparecido. Cada um conta a sua história, conta o que acontece, não com muito detalhe, mas meio que para que as pessoas saibam, ou podemos escolher a história pessoal de alguma vítima e armar todo o evento ao redor da história dessa vítima. Alguém que já tenha saído, ou alguém que tenha matado, o que for. O importante é que os turistas tenham ali uma ideia de como foi a coisa. O grupo percorre todas as instalações, cada sala é pronta. E onde termina, colocamos uma banquinha com todo o material que se possa imaginar, desde DVDs com filmes sobre a ditadura até camisetas do museu, livros, postais, fotos, tudo. Depois dessa proposta, o capitão fala que tem que ver, o Abdella fica revoltado, e, bom, isso é debatido. Uma coisa que eu esqueci de comentar, mas que acho que ficou meio implícita em alguns momentos, durante a história, o capitão, depois que ele deixa
o exército, a polícia, não lembro muito bem se fica claro qual que é a postura dele como agente, o chefe dele, um dos militares, o chefe dele, chama ele para fazer parte de uma frota de táxis. Ele começa a trabalhar como taxista, que é um arranjo, que o próprio livro conta, assim, um arranjo meio ilegal, tem uns jeitos de roubar dinheiro, essas coisas. E a frota é toda, os taxistas são todos ex-repressores do campo. E esse trecho que eu li agora, ele é um trecho que me incomodou profundamente quando eu li, porque é uma proposta desconfortável, ou pelo menos eu acho que deveria ser. E tem a ver, é uma espécie de proposta, como eu comentei, esse espaço hipercapitalista, né, pensando no turismo, tentando lucrar com a memória, em que se sugere quase uma equiparação, né, dos repressores e dos torturados, e contar essa história, reencenando ela na vida prática, no turismo, para os turistas, fazendo os turistas refazerem esse percurso, colocando os choferes como os repressores e os detidos acompanhando durante o percurso, né? E aqui estão várias questões sobre como encenar, qual que é a forma certa, talvez, de encenar ou de retornar ao passado, de reencenar essas cenas, como abordar nessa cultura da memória, nesse dever de memória, como fazer isso de uma forma que dê conta, né, e que não seja como um reconciliation tour. Tendo um pouco essa discussão em mente, eu vou pular para o último livro. Alguém tem algum comentário antes? Gostaria de falar alguma coisa? Sempre está aberto, viu, gente? Eu abro esses tempinhos para quem estiver esperando, mas sempre falem, por favor. E aí agora, então, eu vou pular para o último romance, que é o La Dimensão Desconhecida, da Nona Fernandes, que, como eu comentei no último encontro, não tem nenhum filho. Assim, tem filhos mencionados e tal, mas não é um livro sobre filhos de torturadores, é um livro sobre um torturador. Mas escrito por uma filha dessa geração, pela Nona Fernandes, né, que escreveu também o Space Invaders, e que depois do Ernesto Seman, é o livro que aprofunda mais do que todos os outros, mais do que o do Ernesto Seman, que fala do capitão na rotina dele. O livro da Nona Fernandes, ele entra diretamente em tentar entender o torturador. E é por isso que eu trouxe ele, porque eu acho que ele é uma forma interessante de amarrar algumas discussões que a gente está fazendo, e porque ele não deixa de ser um livro desse conjunto, né, de filhos da ditadura escrevendo sobre a tortura, de uma forma geral. Bom, esse livro da Nona Fernandes, ele foi lançado em 2016, é o mais recente dos que a gente está lendo. Estou pensando por onde começa a leitura dele. Eu vou começar do começo. Eu vou começar do documento, para depois a gente ir para a ficção, nesse caso. De novo, toda vez que eu faço isso, eu comento isso, para a gente tomar o cuidado sempre necessário de não sobrescrever a ficção com os documentos, né? Aqui existe uma conversa explícita da Nona Fernandes, e por isso que eu trouxe, e por isso que eu acho interessante contrastar as duas coisas, mas a ficção, ela é uma elaboração por si só, não independente, mas ela funciona como ficção, e não como documento. Ela está conversando, ela está rebatendo, ela está refletindo algumas coisas do que a gente conhece de documental. Eu vou começar pela historinha real, para depois a gente ir para a historinha ficcional. Esse material que eu vou compartilhar agora, ele está na pasta que eu compartilhei com vocês, vocês podem ter acesso na íntegra.
Essa é uma revista de oposição da ditadura, chamada Calce. Essa é de julho de 1985. É a cópia dela original, né? 85 no Chile, a Nona Fernandes é chilena, esse livro acompanha a ditadura no Chile. 85 é o meio da ditadura, assim. Ela vai de 73 a 90. Então tá ali no momento de auge, de certa forma, da ditadura no Chile. E essa foi a capa dessa edição, com esse Eu Torturei, e com esse rosto daqui, que a gente vai ver quem era. Aqui eu trouxe, vocês vão ver uns excertinhos assim, que eu traduzi, só para vocês terem uma noção de como que era na revista também. Essa aqui é a primeira página esse é o dossiê, se não me engano, acho que eles chamam de dossiê, Separata Especial. A Separata Especial, que tem esse relato longo, são muitas páginas da revista, preenchidas com esse Eu Torturei, que é uma entrevista de uma jornalista dessa revista com o ex-cabo Andrés Antônio Valenzuela Morales. Isso aqui a gente está falando de documento, de coisa real. Esse ex-cabo da Força Aérea procurou a revista e é para ser entrevistado. É uma revista de oposição, como eu comentei, então era uma revista contra a ditadura. E aí ele deu esse relato que eu vou ler alguns trechinhos, para a gente ter uma noção de para que ele procurou a revista, né? Aqui a introdução da reportagem é a seguinte: ex-cabo, atual desertor da Força Aérea, revelou em até seus mais íntimos detalhes a forma com que atuou durante o tempo em que esteve trabalhando para os sistemas de segurança da ditadura. Andrés Antônio Valenzuela Morales, cujo paradeiro é ignorado, conheceu de perto e colocou em prática os métodos usados para deter, torturar, fazer com que alguns, com sua resistência aniquilada, se convertessem em delatores. Outros detidos, segundo o relato de Valenzuela, foram exterminados. Aqui ele tinha 28 anos de idade, o Valenzuela, quando ele procurou a revista. Ele já trabalhava para a Força Aérea há alguns anos, e ele era um cabo, né, da Força Aérea. Aí a conversa, a entrevista, ela é quase toda escrita na íntegra, assim. Então você vai acompanhando algumas hesitações. Aqui no comecinho, a jornalista está falando para ele ficar à vontade, que os dois são, ela comenta, você está muito nervoso e a carga emocional que ambos temos é grande. Não será fácil esse trabalho, mas é necessário que explique com detalhe. E aí vocês vão ver que daí para frente ele vai tentando contar, tentando responder as perguntas dela. Eu trouxe algumas que são um pouquinho mais pessoais, mas a maior parte da entrevista é de denúncia mesmo, é de relato dos crimes cometidos. Então tem umas separatas, uma sessão que é sobre a tortura, uma sessão sobre o desaparecimento, uma sessão sobre alguns casos mais famosos. Ele dá os nomes dos desaparecidos que ele se lembra. Então, a maior parte é um testemunho de denúncia mesmo. Eu trouxe os mais pessoais um pouquinho, por causa do que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Uma das perguntas aqui, né? Voltemos ao pessoal. O treinamento que vocês têm não os leva a pensar que o tipo de trabalho que estão fazendo é algo absolutamente normal? Penso que sim. Agimos, não pensamos, só agimos. Queremos ser eficientes e, por isso, quanto menos pegadas ficam, mais bem feito está o trabalho que realizamos. Em que consiste o seu trabalho institucional? Basicamente na defesa territorial. Para isso foram criadas as Forças Armadas. Já matou a sangue frio alguma vez? Não. Mas você tem 10 anos como agente de segurança, não acredito que de todas as balas que disparou? É muito provável, porque participei de diversos tiroteios. É muito provável. Torturou? Sim. Em que consistiam essas torturas? Aplicação de correntes, golpes. E aí aqui num outro trecho, ele fala sobre como que ele se comporta como pai.
aqui ela começa a fazer, a jornalista começa a fazer algumas perguntas um pouco mais pessoais, tentando entender o Valenzuela, né? Como você se comporta como pai? Sou um pai muito ruim. Por quê? Bate em seus filhos? Não, raramente encosto neles. A que atribui isso? Não sei. Creio que em todo esse tempo comecei a ver a vida de outra maneira. Me dei conta da situação pela qual passei. Não quero que meus filhos me queiram. Sei que um dia vão me matar e não quero que sofram. Por isso sou assim em minha casa. Inclusive, meus filhos querem mais aos tios. Quando eles chegam, meus filhos correm, abraçam, cumprimentam. Quando eu chego, às vezes correm e eu não faço muito caso deles. Quero bem a eles, mas não no sentido que deveria ser. Mas você alguma vez quis alguém? Sentiu carinho por outra pessoa? Sim, claro que sim. Mas tem uma forma muito particular de querer as pessoas. Não sei como explicá-lo. Prefiro que não me queiram. Com minha família, sou muito distante. Não visito nunca meus pais. Sempre foi assim? Não. Quando era menino, ia bem nos estudos. Era carinhoso, tesouro dos meus pais. Apesar de ser o irmão do meio, somos 3 irmãos. Era muito sentimental, depois fui perdendo todos esses valores. Você pensava que estava acima da lei? Sempre pensei que estava acima da lei ou sob ela. Se sentia muito poderoso? Eu não. Mas às vezes sim, tem razão, poderoso. Não eu como pessoa. O sistema eu o via como poderoso. Aqui é um relatinho que ele faz. Um dia ia com um colega de carro. Haviam atropelado uma pessoa, estava debaixo do ônibus, feito em pedaços. Nós íamos comendo um sanduíche e ele passou com o carro bem devagar. Notei que gozou do espetáculo. Eu olhei e virei a cara. Tinha visto muitos mortos, mas me impactou essa cena. Não tanto o morto, mas meu colega. Ele seguiu comendo e era muito são. E isso é o que eu creio que me levou a fazer o que estou fazendo com você. Me dei conta da mudança que tivemos desde que éramos recrutas. Alguns inocentes, outros bobos, sem mundo. E aqui é a última frase, o último trecho da entrevista. Eu diria que, a princípio, quando começamos, primeiro choramos escondido para que ninguém perceba. Depois sentimos pena, forma-se um nó na garganta, mas já aguentamos o choro. E depois, sem querer querendo, já começamos a nos acostumar. Definitivamente, já não sentimos nada do que estamos fazendo. E aí termina a entrevista. Impressões sobre essa leitura? Diga, Verônica. Eu fiquei lembrando um pouco de um livro que saiu recentemente, inclusive, que é o República das Milícias, que tem até um podcast, que, enfim, foi feita uma versão em podcast. E eu acho que me lembra um pouco alguns depoimentos de milicianos. Enfim, assim, é o quanto isso conversa, de fato, não só com a literatura contemporânea, mas eu acho que um pouco com a sociedade brasileira, latino-americana, enfim, porque me lembrou bastante relato de ex-miliciano, assim, dessa processo de se distanciar tanto e de uma desumanização tão grande que daí você tá lá e, assim, nada meio que importa. E, enfim, eu achei muito interessante, porque essa leitura eu fiz recente, então também estou lembrando bastante dela. Eu acho que acaba, infelizmente, ainda conversando muito. Obrigada. Se não me engano, eu conheço o podcast. Eu vi que saiu o livro, eu não sabia, mas eu ainda não li. Eu ouvi tem algum tempo, então eu lembro um pouco, assim, mas repercute muito em muita coisa que a gente vê contemporânea. Esses relatos dessa época, eles sempre têm um certo desconforto de serem atuais demais. No caso, tanto pelos rastros da ditadura que todos esses países carregam, né, o Brasil inclusive, sempre um certo desconforto, assim. E esse processo formativo das milícias, dos militares, esse processo que vai, como ele fala, tipo, eles chegam recrutas inocentes, né, e vão depois aprendendo a segurar o choro, e vão aprendendo a não chorar mais, vão aprendendo a passar de carro comendo um sanduíche do lado de um corpo, né, e a partir bom, esse relato, especificamente, é um relato relativamente raro, relativamente não, é um relato raro, que é o fato dele ser um ex-cabo e um desertor.
a maior parte dos militares, se são arrependidos dos crimes, não assumem isso publicamente. É muito raro a gente ter esses relatos dos militares que denunciam, né, dos militares ou policiais ou civis, enfim. Quando eu falo militares, a gente, em geral, está tratando de militares, mas não só. E aqui, esse relato, vale a leitura do texto inteiro, dessa entrevista inteira, é uma leitura, como bastante coisa que a gente tem visto, precisa de um certo estômago, mas é uma entrevista muito bem conduzida, e está nessa página azulzinha de revista antiga, ou tem ela na íntegra lá, né, para quem tiver interesse. E a gente vê aqui essa voz de alguém, no ano de 85, durante a ditadura, que fez esse gesto de não só ser um desertor, mas de procurar denunciar os crimes que ele cometia. Nessa época, foi um dos primeiros, talvez, eu não vou falar que foi o primeiro para não cometer um erro aqui, mas foi um dos primeiros e um dos pouquíssimos relatos que a gente teve durante a ditadura de que aqueles crimes aconteciam. Porque os crimes, eles aconteciam a céu aberto, muitas vezes, mas numa lógica de repressão e de silêncio que as pessoas ficavam sabendo sem ficar sabendo exatamente. E as pessoas torturadas, desaparecidas, enfim, elas não voltavam para falar, quase nunca. Ou se falavam, era escondido por mais silêncio ainda, porque isso não pode ser público, porque é mais risco ainda. Então, é um relato bastante precioso em muitos aspectos. E, ao mesmo tempo, é um torturador falando em primeira pessoa, né, sobre os crimes cometidos. E, bom, depois dessa entrevista, o Andrés Valenzuela, ele foge do país, ajudado pela galera da revista Caos, enfim, por essas redes de militantes, né, que conseguem fazer essas coisas. Ele tinha certeza de que ele seria assassinado pela Força Aérea, não foi para a França, e, se não me engano, morreu lá, quase certeza. Mas, enfim, ficou lá por muito tempo. Chegou a voltar depois da reabertura democrática, ele voltou para o Chile, não para morar, mas para participar de comissões de verdade. Ele foi bastante entrevistado, ele tem outras entrevistas públicas, essa é só a primeira. Tem também um documentário sobre ele, que talvez seja possível de encontrar. E aí, a partir disso, a Nona Fernandes escreve o La Dimensão Desconhecida. E a partir disso, e ela deixa isso muito claro em vários momentos do romance. Ela conta desse momento do Andrés Valenzuela indo para a revista Caos, ser entrevistado. Tem trechos da entrevista dele que não estão na íntegra no livro, mas que você reconhece várias frases ou várias ideias. É de fato um livro construído a partir desse caso, né, desse desertor. E o que a Nona Fernandes faz no romance é um jogo, como todos esses jogos que a gente tem visto, de muitas tentativas de reelaboração. Ela é uma escritora escrevendo no romance e comentando a escrita do romance. É mais ou menos, parece ela mesma, não dá para falar que porque em nenhum momento usa o nome dela e já não é ela mesma por ser um romance, mas tem uma voz ali de uma mulher escrevendo e criando um filho na Argentina contemporânea e contando sobre esse caso que mexe muito com ela e tentando reconstituir esse caso. Ela também é atriz e parece que ela participou da produção de um documentário sobre esse caso. Então, é ela juntando os documentos que ela tem e tentando criar uma voz ficcional que nunca é em primeira pessoa na voz do torturador, é sempre ela. Mas, em alguns momentos, ela meio que abre espaço para ele falar. E contando, ela faz uma espécie de panorama do percurso dele dentro das Forças Aéreas, Forças Armadas, Forças Aéreas, eu acho.
mais ou menos quando ele começa ali, mas ela faz o percurso dele através das pessoas que ele torturou e desapareceu. Então, a gente vê vários casos, que aí tem a parte ficcional, que é bem imaginativa, apesar de estar falando de pessoas reais. A gente vê os casos de... Ela conta da família que saiu e o pai foi preso, e como que a família ficou pensando. Ela vai construindo esses outros torturados que vão passando pela vida do Valenzuela, até ele procurar a revista, encontrar com um advogado e sair do país. E ela vai costurando os crimes dele, como que uma coisa leva a uma consequência que leva a outra, e como que o fato de que ele procurou a revista colocou pessoas em risco e fez outros crimes acontecerem, de certa forma, numa espécie de causalidade meio contínua, assim. E ela vai fazendo essa costura enquanto... durante o romance, né, misturada com esses comentários sobre ela no presente, sobre manifestações que ela vai no presente, ela escritora, indo em manifestações em busca dos desaparecidos, ela vai costurando essas várias facetas, né, em torno desse torturador, mais ou menos. E aí, eu vou ler alguns trechinhos, só para a gente ter uma ideia de como que ela constrói isso. E é um livro, todos esses livros que eu trouxe, eu considero pérolazinhas em diferentes aspectos, assim. E esse livro da Nona Fernandes, eu acho que ele é o que mais dá conta de olhar para o humano desse inumano da tortura. E isso, com certeza, é facilitado pelo fato de que é um desertor que denunciou os crimes que ele cometeu. É diferente do capitão do Ernesto Seman, por exemplo, que é descrito na intimidade, no cotidiano, mas não é um desertor, é alguém, é um torturador, ponto. Aqui a gente está falando o Valenzuela, ele está numa zona completamente indefinida, e ela fala disso no romance. La Dimensão Desconhecida tem a ver com Twilight Zone, que era uma série antiga, e tem a ver com essas zonas de terror, zonas incompreensíveis, é uma série de ficção científica de terror. E ela vira e mexe fala que ela está entrando na dimensão desconhecida, que seria essa dimensão da tortura, essa dimensão do horror da ditadura. E ela, de fato, entra, mais do que todos os outros romances que a gente tem lido. Porque é a proposta do romance, né, claro. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês e vou comentando algumas coisinhas. Como faz? Foi. Aqui, dessa vez eu trouxe os trechos todos meio embaralhados e eu vou explicando para vocês qual parte que eles estão mais ou menos. O livro também é dividido em 4 partes. Ele é dividido em zona de ingresso, zona de contato, zona dos fantasmas e zona de escape. O ingresso, o escape, enfim, tudo isso tem a ver com as formulações e com os percursos mesmo do Valenzuela. Esse trechinho aqui, ele é bem no começo do romance. Ela está falando sobre o caso, ela está falando sobre ele indo para a revista e sobre o que ela quer fazer. E aí ela escreve uma carta para ele, que está no texto, né? Que está no romance. Estimado Andrés, não nos conhecemos pessoalmente e espero que a ousadia de conseguir seu endereço e tomar a liberdade de te escrever não afugente de continuar lendo essa carta. O motivo dela é que eu gostaria de entrar em contato com você, porque tenho a fantasia de escrever um livro com sua figura. Por quê? Você vai se perguntar com razão, e posso te responder que eu mesmo fiz essa pergunta sem chegar a uma resposta satisfatória. E aí, esse trecho daqui é uma série de perguntas que ela faz que a minha sugestão é de colocar lado a lado com aquele trecho que eu li no final do Sonho Bravo Piloto. Por que escrever sobre você? Por que ressuscitar uma história que começou faz mais de 40 anos? Por que falar outra vez de corvos, catres elétricos e ratos? Por que falar outra vez do desaparecimento de pessoas? Por que falar de um homem que participou de tudo isso
em um momento decidiu que já não podia fazê-lo mais. Qual é o limite para tomar essa decisão? Existe um limite? Todos temos o mesmo limite? O que eu teria feito se aos 18 anos, igual você, tivesse ingressado no serviço militar obrigatório e meu superior tivesse me levado para fazer a guarda de prisioneiros políticos? Teria feito meu trabalho? Teria escapado? Teria entendido que esse seria o começo do fim? O que teria feito meu companheiro? O que teria feito meu pai? O que teria feito meu filho nesse lugar? Alguém tem que ocupar esse lugar? De quem são as imagens que rondam minha cabeça? De quem são esses gritos? Eu os li no testemunho que você deu à jornalista ou eu mesmo os escutei alguma vez? São parte de uma cena sua ou de uma cena minha? Há algum limite tênue que separe os sonhos coletivos? Existe um lugar onde você e eu sonhamos com um quarto escuro cheio de ratos? Essas imagens também escorrem em sua vigília sem deixá-lo dormir? Poderemos escapar desse sonho alguma vez? Poderemos sair daqui e dar ao mundo a má notícia do que fomos capazes de fazer? Estimado Andrés, eu sou a mulher que está disposta a pintar um bigode para assumir o seu papel. Mais adiante no romance, bem no finalzinho, o romance tem vários trechos em itálico, meio em forma de poesia, que a gente reconhece a voz do Andrés, do Valenzuela. E a gente reconhece a reescrita de partes dos testemunhos que ele deu, mais na voz do romance, numa voz meio poética. E mais para frente, bem no final do romance, ele meio que responde essa carta dela. Vivo uma vida nova. Me escondo do mundo em minha própria ratoeira. Não uso e-mail, nem dou meu endereço, ninguém sabe minhas senhas. Não sei como você fez para me escrever. Não sei como você fez para que sua carta acabasse chegando em mim. Para que quer fazer um livro sobre mim? Respondi tantas perguntas no passado. Devo seguir respondendo perguntas no futuro? Não tenho muito tempo. Sei que mais cedo ou mais tarde vão chegar. Não importa onde eu me esconda. Não importa o tempo que tenha passado. Vai ser muito rápido, talvez nem me dê conta. Terão os olhos vermelhos de um demônio que sonha. Me encontrarão aqui ou onde quer que seja, e alguém estará disposto a manchar suas calças com meu sangue. Talvez seja você mesmo. Talvez já o tenha feito aí no futuro. Nada é bastante real para um fantasma. O que mais posso te dizer? Colho cogumelos no bosque, leio de tarde, e de noite sonho com ratos. Eu vou lendo para pintar um pouco como que o romance funciona, né? Isso aqui eu já voltei, só esse trechinho da carta de resposta dele que eu pulei para o final. Aqui é no momento que ela está visitando, ela visita um museu que tem as zonas de memória, zona de homenagem, zona, enfim, eu já não lembro mais quais são. E aqui ela fala, tem um certo momento que ela fala, a partir daqui vai ser tudo imaginado, e ela começa a tentar imaginar uma forma de encontrar o Valenzuela, talvez. Faço clique e procuro o nome de Andrés Valenzuela Morales. Sei que não encontrarei. Essa é a zona ausência e memória do museu, né? E não a zona dos torturadores que deram a volta, não a zona dos desertores, não a zona dos arrependidos, não a zona dos traidores da puta que pariu. O homem que imagino não morreu nem tampouco está catalogado como uma vítima. Estimado Andrés, aqui é a torre de controle. Você está aí? Pode me escutar? Estimado Andrés Antônio Valenzuela Morales, soldado primeiro, carteira de identidade 39432 da comuna de La Liga. Aqui é a torre de controle que fala com você. Está aí? Pode me escutar? Quero crer que sim, que minha voz chega até esse lugar. Que de algum alto-falante que ainda funciona em sua nave desarticulada e estrelada, você pode me ouvir e talvez até se alegrar com minhas palavras. Quero crer que cada vez que pergunto se está me escutando, você responde que sim, que a história e a memória o abandonam nesse espaço sem classificação clara, mas que segue com vida, de pé, esperando que alguém vá ao seu resgate. Você imaginou ser outro, você optou por outro. Você escolheu. Aqui, isso pinta um pouquinho a forma com que a Nona Fernandes escolhe abordar esse torturador, né? Primeiro, por uma indagação constante do
do que o texto dá conta, de como que ela pode dar conta disso. O texto não é endereçado ao Andrés o tempo todo, mas ele tem muito endereçamento. Vira e mexe, ela vira o texto, ela interrompe, tem muita interrupção de fragmentos meio poéticozinhos, de frases curtas e de momentos em que ela vira para o Andrés e fala, você tá aí? Em que ela fala para o estimado Andrés. Tem mais de um momento, tem vários, que tem essa virada de endereçamento mesmo, querendo uma resposta, querendo uma conversa com ele. E estabelecendo, de alguma forma, essa conversa com ele, porque a gente vê a voz dele dentro do texto também. A voz real, a voz que a gente vê nessa entrevista que eu li com vocês, mas ficcionalizada, né? Nesse Andrés possível da ficção. Aquelas perguntas que eu fiz questão de ler todas, que ela faz sobre por que escrever isso, eu sugeri colocar lado a lado com aquele trecho do Reconciliation Tour, porque elas estão nesse lugar da reflexão ética, de o que pode, o que pode, no sentido ético mesmo, a literatura, quando ela se volta para esse tipo de crime, quando ela se volta nem só para as vítimas, e essa pergunta já é feita quando a gente fala de literatura de desaparecidos, de torturados, mas o que pode uma literatura quando ela propõe justamente olhar para esse outro lado, né, para esse inumano, quando ela tenta trazer justamente isso à tona. E o trecho do Ernesto Seman, ele descreve a pior forma de fazer isso, né? O sonho também aparece bastante nesse romance, né? Ela pergunta sobre sonhos coletivos, sobre sonhar com ratos, que é uma imagem que ela tinha quando criança, que é uma imagem de tortura, né? E que o Andrés depois responde que ele também sonha com ratos. Então, existe algo coletivo ali, desse imaginário da tortura compartilhado. Inclusive por ela, e tem um momento que ela fala que ela, autora, né, no romance, que ela não é protagonista dessa história, a história não aconteceu com ela não tem nada a ver com essa história, mas que são histórias assim que formam um álbum familiar dela, que formaram ela no mundo, e por isso que ela escreve. Não é o único momento, esse que eu li, que fala da carteira de identidade, como tal, não sei o que, não é o primeiro momento. Ela usa todos os dados possíveis para nomear de quem ela está falando. E agora eu vou ler 2 últimos trechos do romance, e aí eu abro para a gente discutir um pouquinho mais, para a gente ver como que é a voz do Valenzuela no romance, e como que ele termina também, mais ou menos. Esse é um livro que a conclusão meio que não existe. O livro, ele faz esse percurso, mas ele é extremamente em aberto. Ele não tem uma conclusão clara para o Valenzuela, nem para os desaparecidos. A gente acompanha as cerimônias, os eventos de homenagem aos desaparecidos, mas é tudo muito contado em aberto. A gente vê os filhos dos desaparecidos, os filhos dessas pessoas, a gente vê o Valenzuela na França, mas não tem um ponto final exato. Tem um ponto que o livro termina. Vou compartilhar de novo. Esse trecho que eu vou ler é um trecho muito bom, eu leria ele inteiro se a gente tivesse um semestre de curso, mas aqui ele é uma dessas partes em itálico que acontecem em alguns momentos do texto, em que a gente vê como se fosse a voz do Valenzuela. Quando eu vi que era em itálico e que era a voz dele, eu cheguei a pensar se não era uma transcrição dos testemunhos, mas não é. A não ser que seja de testemunhos que eu não tive acesso. Mas a impressão que eu tenho, e eu tenho quase certeza que posso falar isso, é que é uma ficcionalização dessa voz que a gente vê nos testemunhos. Mas em primeira pessoa, e os dados, os casos, os nomes, inclusive tudo que
está sendo falado aqui nessa voz ficcional, nessa espécie de poema, esses específicos que eu trouxe agora, que eu vou ler, eles estão na entrevista que a gente leu. Então, talvez se vocês tiverem anotado alguma coisa mentalmente, vocês vão reconhecer algumas ideias, algumas frases. Sem querer querendo, fui me metendo cada vez mais. De repente, deixei de ser o que era. Poderia colocar a culpa em meus chefes. Poderia dizer que eles me transformaram. Mas sempre temos que nos haver com o que acontece. Sei disso porque vi gente que não se trai. Gente que pode estar com a merda pelo pescoço e não quebra. O Quiloléu, por exemplo. Ele foi um prisioneiro que cheguei a admirar. E aqui eu coloquei esse colchetezinho por falta de... Seria coisa demais? Mas daqui para frente ele começa a contar a relação dele com o Quiloléu, que era um prisioneiro por quem ele era responsável. Ele não conta dele torturando o Quiloléu, ele conta de outras pessoas torturando. Mas ele vai contando momentos que ele admira muito o Quiloléu, sobre como que ele foi muito torturado e nunca quebrou, sobre como que ele tinha formas de se manter são, sobre uma espécie de relação que ele cria com ele próprio cria com o Quiloléu. E aí ele descreve um pouco isso. E aí tem essa próxima parte, né? Uma noite mandaram me chamar. Me disseram que colocasse facas, pás, umas metralhadoras e vários litros de combustível numa caminhonete. Depois nos passaram uma lista de prisioneiros. Tínhamos que atá-los e vendá-los. Um deles era o Killa. Estava há mais de 4 meses conosco. Vão te libertar, lhe menti enquanto vendava seus olhos. Sim, me disse. Vou para a liberdade, mas não vou para minha casa. Antes de amarrá-lo, me deu a mão. Me fez um carinho. Eu lhe dei um cigarro e ele agradeceu. Comecei a chorar enquanto o amarrava. Chorava calado para que ele não se desse conta, mas os dois sabíamos o que ia acontecer. Pensei no Killa. E aí, mais adiante, né, no finalzinho desse trecho. Depois, nesse meio tempo, que está marcado aqui nesse colchete, ele conta dele passando de carro, no romance, né? Ele conta dele passando de carro com um colega, vendo um corpo morto, comendo sanduíche. Tá, aquele trechinho que eu li lá na entrevista aparece aqui. Pensei no Killa. Pensei no quanto chorei quando mataram. Chorei lentamente, às escondidas, sem que ninguém se desse conta. Depois sentia pena, me formava um nó na garganta. Depois aguentava o choro. Depois deixei de chorar. Sem querer querendo, me acostumei. Ao final já não sentia nada. Tinha me convertido em outro. Em alguém que se levanta e se deita com cheiro de morto. Bom. E aí, é isso. Daqui a pouco eu volto. Comentários, impressões sobre esse texto? Diga. Nessa última parte, eu acho que deu para perceber como você já tinha antecipado para a gente que parte da entrevista ia aparecer com outras palavras no livro, né? A parte do sem querer querendo, me acostumei, mais ou menos isso. E é muito chocante, né, esse trecho específico, assim como o trecho do livro anterior sobre o hipercapitalismo e tal. Em relação ao livro da Nona, eu comecei a ler e o que mais me chocou assim, até o momento foi uma parte que ela pega, que é um trecho da entrevista que ele dá no documentário, falando sobre como ele passava pelas passeatas, né, de protesto contra a ditadura, via familiares com cartazes pedindo notícia, né, querendo saber o que aconteceu com seu filho, com seu irmão, com seu pai, e ele, esse aqui eu sei o que aconteceu, esse aqui eu sei que está preso, e é isso, de ver que a pessoa está ali na sociedade. E sobre o livro da Nona também, por coincidência, antes do curso começar, eu estava lendo o Voyager, da Nona, que é um ensaio de não ficção, e ela fala sobre memória, família, mas também acaba falando sobre memória da ditadura em algumas partes. É bem interessante, porque daí quando eu peguei o Dimensão Desconhecida para começar a ler, eu fiquei perguntando, será que isso é não ficção? Mas não ia ser de não ficção, porque no curso a gente está falando sobre ficção.
Então, fiquei observando a voz da autora, né, que escreve, e foi mais ou menos naquela parte ali que tem todas aquelas perguntas que ela começa a se questionar como contar essa história, por que contar essa história, que eu percebi que não era a voz da Nona, que ela tinha deixado tão marcada no outro livro que eu tinha lido dela. Porque na não ficção era um texto redondo, sem dúvidas, ela não abria os bastidores para o leitor. E aí foi interessante ver isso na ficção, porque parece muito com os questionamentos que o Brizuela tem. Uhum. Quando ele pensa. Mais ou menos isso. Obrigada. Essa questão de como que esses documentos viram ficção, a escritora, o escritor, o Leopoldo Brizuela, ou a Nona Fernandes aqui, falando sobre os processos, sobre esses bastidores, né, não deixa de ser uma forma de denunciar o fato de que aquilo é uma ficção. O processo de escrever a ficção, dentro da ficção, isso vai denunciando esse aprofundamento ficcional, né? Isso e um conjunto de outros artifícios, como o fato de que o Valenzuela fala que poeticamente responde a uma carta, fala sobre sonhos, a própria reconstituição dos fatos que são fatos, mas a reconstituição que ela faz é dela mesma, né? Tipo assim, é da ficção, da literatura. Esse texto tem uma coisa muito interessante que eu acho que faz parte dessa resposta que você encontrou do será que é ficção ou não, que é uma repetição exaustiva do imagino que, tem parágrafos que são o tempo todo, cada frase começa com, ela está contando uma cena, e às vezes ela vai mudando a forma que começa a frase, é interessantíssimo como ela faz isso. Ela fala sobre, eu sei que Andrés Valenzuela chegou em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso. Eu imagino isso, imagino isso, imagino isso. E aí ela vai misturando o que dá para saber e o que ela imagina. E vai compartilhando meio que em tempo real essas construções, né? A outra coisa também é quando ela fala o homem que torturava disse que, ela chama muitas vezes o Valenzuela como o homem que torturava. E a partir desse conjunto de artifícios, né, ela vai construindo a figura desse torturador, muitas vezes, na maior parte das vezes, a partir das vítimas. Então, por mais que ela pessoalize, por mais que ela traga uma tentativa de construção do Valenzuela, ela faz isso, inclusive, a partir dos torturadores, dos torturados, que conversa um pouquinho também com isso que a gente leu no Semana, né, de que a tortura é o que estabelece aquelas relações. E aqui o desaparecimento, né, no caso, é o que estabelece aquela relação, é o que faz Valenzuela ser o desertor, ex-torturador, ex-cabo, é o fato de que ele torturou e desapareceu pessoas. E o elo que ele tem com essas pessoas, que ele vê depois e fala, eu sei o que aconteceu com essas pessoas, é isso que coloca ele no lugar que ele está, né? No romance e, de certa forma, na vida pública do Chile, né? Hoje eu vou sugerir que quem quiser fique um pouquinho mais, para a gente ter umas últimas conversinhas, assim, mas como encerramento, eu vou ler uma das últimas, praticamente a última página do La Dimensión Desconocida, que eu acho que é uma forma boa de terminar o curso. Ela constrói uma espécie de poema. Esse não é mais em itálico são só os poemas do Valenzuela, mas esse poema é quase como se fossem manchetezinhas jornalísticas. Ela começa com, em tal ano, tal coisa aconteceu, e ela vai acompanhando todos os anos da ditadura, com fatos grandes, públicos, e pequenos fatos, como o nascimento do filho dela, uma série que começou a passar na televisão, mas aí ela vai fazendo como se fosse uma lista poética, assim. É muito impactante esse texto, então quem não pegar para ler, ou enfim, eu sugiro pegar só essa, tá no finalzinho, é fácil de achar, as últimas páginas do romance. E é um texto bom como aula de história e bom como quase uma homenagem, assim, também, à memória, né? Eu vou compartilhar os últimos versinhos. Um segundinho.
Familiares de detidos desaparecidos acendem velas em frente à catedral. Seguem perguntando, seguem esperando. Detém Manuel Contreras, ex-diretor da DINA. Sua filha chora e chapurda no chão. Ele se nega a ser detido. Familiares de detidos desaparecidos acendem velas em frente à catedral. Greve de fome de campesinos mapuches na prisão de Angola. Militarização das comunidades mapuches. Aplicação da lei antiterrorista, criada pelo governo de Pinochet. Familiares de detidos desaparecidos acendem velas na catedral. Rodeado por sua família e seus entes queridos, morre Augusto Pinochet no hospital militar, aos 91 anos. Escuto a notícia e bato na estrada. No dia seguinte, vou à seguradora do meu carro. Fica ao lado da escola militar, onde o velam pomposamente. Milhares de fanáticos choram e fazem fila para despedir-se do tirano. O neto do assassinado general Prats espera pacientemente sua vez. Depois de horas esperando, chega ao caixão e cospe. Esse é praticamente o fim do romance. No parágrafo seguinte, ela faz uma lista de filhos de todos os desaparecidos que ela conta no romance, contando deles nesse ato, na catedral, procurando pelos desaparecidos. E para amarrar, que a gente está falando de filhos, né? É um filho que cospe no caixão de Pinochet. Isso também é um fato real. Como já deu nosso tempo, esse foi um panorama geral de 6 romances dessa literatura que ainda está sendo construída, né? Dessa literatura que a gente ainda pode fazer vários e vários panoramas de vários ângulos diferentes. Esse é um dos braços que eu comecei a encontrar através da minha pesquisa de doutorado, e depois fui buscando mais, procurando saber se existia essa literatura de fato. Encontrei que sim. Tem um artigo excelente da Teresa Basile, que está na nossa bibliografia, em que ela faz um percurso documental e ficcional, então vocês podem encontrar muitos títulos lá, muitas outras referências para quem quiser continuar buscando mais. E, bom, acho que é isso. Foram 3 encontros, né, de discussão dos 6 romances, que a gente foi vendo construções bastante diferentes, mas que, como várias pessoas apontaram, se comunicam em muitos pontos e vão construindo uma espécie de leitura do nosso tempo presente. Quando a Nona Fernandes fala nesse trechinho final das comunidades mapuches sendo atacadas, é no tempo presente, em 2016, 2015, qualquer coisa assim, com leis de Pinochet, no Chile atual. Quando o Leopoldo Brizuela fala do crime que fez ele lembrar, ele está falando de um crime cometido por policiais com táticas militares na Argentina contemporânea também. Esses traços, esses rastros e sintomas da tortura, do desaparecimento, das ditaduras de forma geral, eles seguem movendo não só a ficção, né? Eles seguem atuando no nosso presente. E daí, em parte, o interesse por pesquisar essa literatura, e também o interesse em pensar isso na ficção, que não substitui e que não é uma dicção própria de um problema e de problemas e de leituras possíveis que existem no mundo real, mas que permite talvez uma abertura diferente, né? Por ser ficção e por permitir entrar em lugares e fazer reflexões éticas e reposicionamentos estéticos que permitem talvez uma leitura, uma construção dessas figuras de perpetradores que não seja um reconciliation tour, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada a todo mundo. Eu vou despedir agora, mas eu vou deixar aberto daqui a pouquinho, a gente conversa um pouquinho mais sobre o caso, só para concluir oficialmente o curso.
E só agradecer de verdade, que é sempre um prazer compartilhar parte da nossa pesquisa, coisas que a gente está pensando tão no presente, ainda mais, uma pesquisa que está em andamento, e também o curso de extensão, né? Que é das partes que eu mais gosto da universidade, de poder compartilhar isso com o público de colegas, de professores e de gente de fora interessada. É isso, é um prazer, esses 4 encontros. Muito obrigada a todo mundo. Vou parar de gravar aqui. Não parei, não.